Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e estou de volta, temporada número 4 do Ciência da Bola, desse podcast que vocês tanto gostam. Dei uma folga aí, né? A gente estava recarregando energias. Estamos nessa temporada de 2023, trazendo mais assuntos interessantes, convidados especiais. Hoje no episódio presencial, 2 convidados para a gente falar sobre um tema muito importante, principalmente para você que gosta desse assunto sobre tática, tomada de decisão, você que trabalha com a iniciação, com crianças, enfim, vai ser um papo muito legal. E já deixa aí seu curtir aqui no YouTube para quem está assistindo, quem está no Spotify, marca como favorito. Sei que muita gente gosta de ouvir o nosso trabalho, o nosso podcast. Então, para hoje, 2 convidados especiais. Vou apresentar a vocês aqui. Pablo Greco já esteve com a gente no ano passado, um episódio que vocês gostaram muito. A gente falou sobre tomada de decisão, talento, e hoje a gente vai conversar também com o Pablo, que é professor na Universidade Federal de Minas Gerais, autor de livros na área, um grande profissional. Tenho certeza que vai ser um assunto interessante. Também Samuel do Carmo, que trabalha na equipe do Atlético Mineiro, nas categorias de base, no Sub-11, já esteve com a gente também em cursos aqui no Ciência da Bola, especialista em futebol. Então vai ser um bate-bola entre nós 3 aqui, muito interessante. Pablo, muito obrigado novamente pela sua presença aqui com a gente. Ao contrário, eu que agradeço o convite. Um prazer poder estar de novo com vocês para conversar um pouquinho sobre esses temas tão interessantes. Samuel, seja bem-vindo aqui. O Pablo já esteve aqui nessa mesa. Você é a primeira vez. É um prazer ter você conosco. Perfeito. Obrigado, João. E eu acho que eu vou ficar mais como ouvinte hoje, né? Não, que isso. A experiência aqui nada ao disso. lado. Nada disso. Ao contrário. Sempre é bom trocar experiência. 2 feras aqui, né? Na verdade, eu que vou aprender bastante aqui com vocês. Vai ser muito interessante. Espero a gente trocar ideia aqui, bater uma bola bem legal. Bom, a gente conversou, Pablo, da última vez. Quem já ouviu esse episódio, quem não ouviu, vou deixar até um link aqui para quem quiser acompanhar. A gente conversou sobre tomar decisão, a gente conversou sobre talento, trabalho com iniciação. E hoje a gente vai tentar trazer também um contexto tático. Até alguma coisa prática. O Samuel vai trazer também a contribuição que ele faz lá no Galo e em outros clubes que ele também já trabalhou. Mas é o grande desafio, ensinar tática para crianças na iniciação. O que vocês acham que é o maior desafio que um profissional, um professor que está nos ouvindo, acompanhando agora, passa no dia a dia? Bom, posso começar? Por favor. Então vamos lá. Eu acho que desafios ali são muitos. Faixas etárias de iniciação, a compreensão pedagógica é fundamental para dar toda uma orientação a esse processo de formação. Entendendo que nem todos os que estão nesse processo de formação chegarão a ser atletas de alto nível de rendimento, mas que precisam, de alguma forma, desenvolver as suas potencialidades o máximo possível. Então, a organização e a estrutura metodológica do processo é muito importante, e sempre considerando a faixa etária, o nível de desenvolvimento intelectual, o nível de desenvolvimento físico, técnico-coordenativo, a parte tática, que é o tema que nós vamos a desenvolver. Então, entendo que a tarefa ali do professor, do treinador, é uma tarefa extremamente importante do ponto de vista da formação dessa pessoa, né? Entendendo ela como um futuro ou um provável atleta, mas também como um cidadão. Essa integração ali, ela faz parte desse contexto. Isso depende da idade. Isso independe da idade, exatamente. Isso não é uma questão pura e exclusivamente na iniciação. Também teremos isso mais para frente. Mas, particularmente na iniciação, torna-se importante, exatamente para, digamos assim, semear um caminho no qual as tomadas de decisões que venham a ser induzidas nesse processo sejam aquelas que levem ao desenvolvimento de uma personalidade e de um cidadão que nós precisamos na nossa sociedade, né? Sim. E para você, Samuel, dificuldade para trabalhar com tática, com crianças? Bom, eu acho que é entender o atleta, né, como o professor falou, e a gente saber o momento certo de aplicar, qual estímulo aplicar, né? Obviamente, com um menino de 6 anos, eu não vou
passar um estímulo, né, com adversidades, com condicionantes, né? Então, o que eu vou fazer com ele? Eu vou trabalhar a relação ele com a bola e o espaço, né? E aí, daí a gente vai subindo esses estágios de forma pedagógica até chegar no nível adequado para ele. Porque quando a gente fala de tática, muita gente acha e confunde com sistemas, com esquemas. A criança vai aprender ali o 4-3-3, 4-4-2. E existe uma idade para ensinar tática? Alguns vão falar que sim, depois dos 14, depois dos 15, a criança jamais vai aprender tática. Só que isso me preocupa quando ouço isso de alguns profissionais que trabalham com crianças, porque talvez não entendam o conceito de tática. Porque a tática em si, ela é uma gestão do espaço de jogo. Uhum. Vocês concordam comigo nesse sentido? É uma gestão de espaço, gestão do tempo também. Na realidade, você tem 3 parâmetros. Você tem tempo, você tem espaço e você tem situação, né? E essa situação ela está determinada por uma série de constrangimentos que podem vir a acontecer. Pouco tempo, em geral, para tomar decisões, na maioria dos esportes de invasão, particularmente no futebol. Hoje, as decisões se tomam de forma antecipada, porque se eu esperar, pensar, já foi, né? São rápidas, né? Então, assim, a relação tempo, espaço, situação, ela é fundamental. E aí, tempo, espaço, situação também está relacionado com energia, que seria o terceiro componente físico, digamos assim, de uma situação. Agora, uma coisa é tática, e nessa fase de iniciação, tática está muito relacionado a aprender a tomar decisões. Tática tem a ver com a gestão do tempo, do espaço, mas também da minha tomada de decisão nessa situação. E o parâmetro situação, o parâmetro situacional, nós definimos isso em 1998 num livro, há muito tempo atrás, e acho que o conceito em si ele evoluiu, mas não mudou totalmente. O que é a situação? Situação é o contexto em que a pessoa tem que tomar a sua decisão com base em quanto tempo disponho, que tipo de opções eu tenho, quais são os constrangimentos, que disponibilidade de colegas eu tenho, né? Placar do jogo, vamos supor, por exemplo, faltam 30 segundos para acabar o jogo, né? E eu saio num contra-ataque no handebol. Estou ganhando por 1 gol, estou perdendo por 1 gol. O contexto situacional, né? Ali é totalmente diferente, né? Faltam 30 segundos, estou ganhando por 1 gol. Saio no contra-ataque ou cuido essa bola? Estou perdendo por 1 gol, tem que sair como louco no contra-ataque. Isso é o contexto situacional. Esse parâmetro, ele é, digamos assim, constantemente mutável, né? A cada segundo ele muda dependendo de tudo que está ali em volta disso, né? Esse é o contexto que a gente pode falar que é uma tática que está atrelada com uma tomada de decisão. Uma tática individual, vamos dizer assim, né? Também. Vai começar na tática individual, mas ela vai, como ele colocou, a relação, por exemplo, da criança com a bola com o espaço, a criança com a bola, espaço e o colega, a criança com a bola, espaço, colega, adversário, a criança com a bola, espaço, colega, adversários, né? Quem está marcando meu colega? Quem me marca? Aí tem uma proposta do Júlio Garganto. E depois com as condicionantes, né? Isso mesmo. Então, assim, olha como é rico, a gente pode pedagogicamente ensinar a tática desde do menino de 6 anos até, enfim. Um simples jogo. Por exemplo, o famoso jogo dos 10 passes, que também se usa no futebol. Eu posso fazer o jogo, vamos supor, em vez de 10 passes, vamos chamar o jogo dos 5 passes. Uma simples situação, 3 contra 3. Você pode dizer, por exemplo, para os meninos de 6 a 8 anos, vão marcar a distância de 1 metro. Isso dá um tempo a quem está com a bola muito maior que se eu marco em cima. Vamos marcar sempre em diagonal, não vamos marcar frontal. Assim, quantos condicionantes eu posso ir mudando em uma mesma situação de jogo e dessa forma provocar diferentes tomadas de decisão que levam a aprender diferentes conceitos táticos. Pressão, interceptação, antecipação, dissuasão. São todas formas de marcar que eu posso, em um simples jogo,
que depois se transfere para uma situação concreta no deporte, digamos assim, no esporte. Sim. Então, de forma simples, é um tripé. Até para o pessoal se situar. Tempo, espaço e a situação. A partir desses três, a gente consegue criar ali as condicionantes para proporcionar os estímulos que podem acontecer e vão acontecer no jogo. Não é exatamente igual. Porque quando a gente fala assim, vamos ensinar tática, sentar as crianças, pegar a prancheta, você vai fazer isso. Aí é uma jogada ensaiada, não é tática. Aí não tem nada de tática, aí tem comportamentos pré-estabelecidos, padronizados. Não é uma decisão, né? Não há. Está pré-estabelecida, foi anterior. E você fala a respeito da tática individual, vamos colocar um exemplo na prática, no futebol. 1 contra 1 no meio e 1 contra 1 na beirada. Totalmente diferente, né? Tem alguns gatilhos que a gente tem que prestar mais atenção com relação no meio, né? Eu tiro o pé dominante já na beirada. Eu fecho mais o meio, eu dou a beirada, eu induzo ele, né? Falando defensivamente, né? São as situações, né? Desse tripé que a gente falou. Está mudando, está colocando diferentes condicionantes, né? Por exemplo, está do lado esquerdo da quadra, é destro. Quais são as saídas que ele tem? Está do lado esquerdo da quadra, é canhoto. Quais são as saídas que ele tem? Sim. Dependendo de cada uma dessas situações, eu vou marcar diferente, ou posso marcar diferente. Mas o interessante, tanto para o atacante como para o defensor, é que o professor coloque todas essas possibilidades para seu aluno. Para que ele vivencie isso e saiba tomar a melhor decisão no momento. Tenha uma experiência, adquira uma experiência de jogo a partir da situação que permita a ele que o cérebro dele guarde essa informação como um sinal relevante. É canhoto, vou fechar o fundo, ou vou fechar a lateral, vou fechar, não sei. Aí é com os que sabem futebol. Não é comigo, não. Mas não quer dizer que exatamente no jogo ele vai tomar uma decisão correta. Mesmo treinando, dentro de várias condicionantes que a gente estimular, no jogo talvez ele possa tomar uma decisão errada. Sim. Exemplo aí que até o Pablo deu sobre o momento do jogo, final do jogo, perdendo por um gol, ganhando por um gol. Aí custou até uma eliminação. Quem lembra bem, né? Brasil e Croácia. O Pablo tá até rindo, fica feliz, né? Argentino, tá feliz, né, com o título. Tricampeão, a gente é penta, mas esse ano realmente foi um erro, né? Que custou a eliminação, um erro tático. Aí a gente pode falar que pode ser tanto a tática individual, coletiva, de grupo ali, mas advém disso, né? Por mais que os jogadores sejam profissionais, tenham já vivenciado situações parecidas no jogo, algo ali interferiu, na situação interferiu, pode ser, sei lá, cansaço, alguma outra variante que determinou ali que acontecesse esse erro. Algum erro perceptível, isso é comum, né? Problemas, porque quais são os componentes de uma tomada de decisão desse ponto de vista neural? Eu preciso ter uma boa percepção e eu preciso que essa percepção esteja acoplada com uma antecipação. E a minha tomada de decisão, geralmente nos esportes, ela é uma tomada de decisão na qual eu não tenho tempo de analisar diferentes situações e comparar diferentes possibilidades. Então, nesse alto nível de rendimento, as decisões são muito intuitivas. Mas a intuição, ela se apoia em experiências anteriores. E essas experiências anteriores têm que ser formadas desde a iniciação com todas essas possibilidades que o professor tem pedagogicamente, metodologicamente e na sua didática ir construindo, passo a passo, para poder, digamos assim, dar a esse jogador no futuro um arcabouço de informações que estão guardadas de alguma forma na memória e que disparam como um gatilho, né, para ele tomar a sua decisão. E isso mostra a importância, né, da gente, como profissional, como professor, variar o treino constantemente, né? Isso. Obviamente que o atleta tem que ter uma adaptação à atividade, mas adaptou, buscar essa variação, né? Justamente para criar novas redes neurais, né? novos estímulos. No começo, eles vão errar. Na iniciação, quanto mais jovem, a chance de erro é maior. E já é esperado isso.
Sim. Porque ainda está montando essa rede, essa Até decisão. É até bom que aconteça o erro, né? Porque aí você sabe quanto tempo a mais eu preciso repetir até ele consolidar essa informação. Consolidou, vamos variar, vamos provocar uma nova situação. E aí é nessa constante que vai. E aí, de grosso modo, fazendo isso, a gente está treinando tática na iniciação. A gente está treinando, né, que seja tática coletiva ali. Esse processo de tomada de decisão, a gente já consegue desde cedo trabalhar. O Pablo comentou sobre essa questão da decisão quase intuitiva. Essa decisão intuitiva, até tem um livro muito interessante, não sei se vocês já leram, que é aquele Rápido e Devagar. Duas formas de pensar. Daniel Kahneman. Que não é da área do esporte. Né? Não. O Kahneman é da área de economia, se não me engano. É um psicólogo. E ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Ele é um psicólogo, na verdade, né? Ele ganhou de economia e o conhecimento que ele traz para o esporte é muito evidente. O Sistema 1, né, para quem ainda não leu, é até interessante depois colocar aqui o link para quem quiser adquirir o livro, né, entender um pouco mais, ou até fazer uma resenha. Parece que é o Sistema 1 e o Sistema 2, a grosso modo. O Sistema 1 é o mais rápido, né, e o 2 é o mais lento. Por exemplo, quanto que é 2 mais 2? A gente usa o Sistema 1, porque já está enraizado essa informação, quase que intuitiva, 2 mais 2, 4. Vai se perguntar, quanto que é 230 vezes 457? Se complicou, hein? Aí a gente vai usar o Sistema 2, né? Aí a gente vai ter que fazer o cálculo ali, vai conseguir achar a resposta. Mas são aquelas decisões um pouco mais racionais, né? Vamos dizer assim. E o Sistema 1 mais irracional. E no esporte a gente usa muito esse Sistema 1. Tem, para aqueles que leem em inglês, tem um artigo muito interessante do Marcus Rapp. É um diretor do Instituto de Psicologia do Esporte de Colônia, da Universidade de Colônia. E o artigo dele, ele propõe um modelo de tomada de decisão muito interessante, chama SMART, S-M-A-R-T, SMART-E-R. É o modelo da tomada de situação antecipativa. E ele fala que, na realidade, todas as decisões são intuitivas, né, no alto nível de rendimento, são intuitivas. E essa intuição ela é guiada por 4 situações. Assim, o sujeito tem tempo, na sua antecipação, de comparar 4 situações. Coincide com minha ideia? Diverge da minha ideia. Não se adequa à ideia, ou seja, um terceiro passo ali, que há coisas que sim, mas em algum momento começam a sair do padrão, e aquela na qual, digamos assim, eu não tenho nada, absolutamente nada semelhante. Então, o sujeito elabora essas 4 possibilidades e, conforme elas vão desenvolvendo na sua antecipação, a partir da percepção, da antecipação, né, é que ele vai elaborar essa sua possibilidade de tomada de decisão. É um artigo em inglês muito, muito interessante, vale a pena a gente trabalhar com ele. Tá? Que aí realmente atrasa um pouco disso, né? Do conhecimento que ele já teve, do que já vivenciou, isso, tudo se adequa àquela situação. Tudo se apoia nessa experiência anterior. Por isso, como o Samuel colocava, é fundamental a participação do professor na elaboração desse processo didático. A didática como arte de ensinar. Ok, eu vou fazer esse jogo, né, e com esse jogo eu pretendo trabalhar tais e tais comportamentos. Se eu modificar o jogo aqui, por exemplo, 2 contra 2, agora 2 contra 2 com um coringa. Coringa na beirada, como vocês falam, ou coringa dentro do campo. 2 contra 2 mais 2 coringas. Um na parte defensiva, um na parte ofensiva. 3 contra 2. São situações totalmente diferentes de jogo, né? Na qual estamos sempre jogando futebol, mas com diferentes opções de tomada de decisão, que vão a criar diferentes comportamentos. Por exemplo, 2 contra 2 com um coringa. Coringa não faz gol. Ou, vocês não chamam de coringa no futebol, vocês chamam de... Coringa também? Então, 2 contra 2 com um coringa. Ele me serve de apoio. Mas esse coringa pode estar mais avançado, pode estar na mesma altura da bola, pode estar recuado. Então, posso trabalhar o conceito, por exemplo, de impedimento, com base no trabalho do meu coringa, né? Eu uso ele, não uso ele, vou no 1 contra 1, ou, por exemplo, passo e vou buscar a devolução, já inicia um conceito de tabela. Passo, cruzo por trás dele, já inicia ultrapassagem. Enfim, são todas possibilidades diferentes da 3 contra 2.
3 contra 2, alguém vai estar livre. Quem fixa? Né? Como é que eu faço para fixar 2 adversários e que um dos meus colegas fique livre? Agora, o que fica livre é do lado esquerdo ou do lado direito? Não é a mesma coisa. É a mesma coisa, porém não é igual, né? Não é igual, né? É uma situação similar, mas não é exatamente igual. Mas quando a gente coloca muitas regras, o Samuel que está diariamente ali com crianças sub-11, né? 10, 11 anos. Quando a gente coloca muitas regras numa atividade, para a criança, como que você sente a percepção delas para o jogo? Fica complicado ou não? Depende do nível de treinamento dessa criança, né? Atualmente, ano passado eu peguei um sub-11 onde a criação desse sub-11 havia sido no sub-10. Então tinha um ano de trabalho. Um ano de um belo trabalho, né? Agora, hoje, a gente já está com sub-7. Então já é um outro estímulo. A criança, quando chegar no sub-11, já vai ter um repertório muito maior. Obviamente que é uma criança e a gente tem que ir do simples para o complexo, do fácil para o difícil. A gente tem que buscar esse princípio da graduação, né? Mas eu percebo que hoje as crianças que estão chegando para mim estão bem desenvolvidas assim, em termos cognitivos, sabe? E isso é bom. Por outro lado, em termos de repertório motor, já deixa a desejar. Como antigamente já era um pouco maior, né? Uhum. Mas por que será que há essa diferença? Tá vendo? As crianças estão cognitivamente já mais estimuladas e o motor não? Olha, pode ser hipóteses, né? A rua, deixa de ter a rua, né? Hoje em dia eu fico brincando que o condomínio é a nova rua, né? Então, assim, a gente vê crianças com poder financeiro maior tendo melhor repertório motor, né? Pode ser que tenha isso. Por outro lado, você pega atletas, por exemplo, do Rio de Janeiro que tem um repertório gigantesco, que vive em comunidades e vive o tempo todo na rua. Ainda tem esse resgate, né? E por outro lado também, cognitivamente, a criança é exposta por jogos virtuais, jogos eletrônicos também, que o tempo todo. Sim. Isso pode ajudar, mas também pode prejudicar, dependendo né, da quantidade. Eu realizei um TCC da especialização, né, de Viçosa, que eu fiz um estudo onde eu peguei 2 grupos, né, um grupo controle, um grupo para a gente realizar o experimento, onde eu realizei ensino da tática através de jogos virtuais. E a gente percebeu que a retenção desses atletas, né, das capacidades táticas avaliadas foi maior. Então, assim, a gente pode perceber que a parte cognitiva aí já ajuda, né, com os jogos virtuais. Então, já tem um estímulo, né, do que é o jogo em si. É interessante, eu também fiz um estudo, quando eu estava no mestrado, muito parecido. A gente fez um estudo voltado para tomada de decisão, antecipação e tática, com atletas do Sub-14. Então, aqueles atletas que fizeram um teste de conhecimento tático, de campo, e teste cognitivo, né, sobre tática, muito similar a esse, né? E a correlação com o desenvolvimento deles na tomada de decisão. Eles fizeram um teste de tomada de decisão. Então, aqueles que foram melhores taticamente, eles também foram melhores nos testes de tomada de decisão de antecipação. Perfeito. Então, mostra que há uma correlação aí nesse aspecto, né? Interessante até, queria saber do Pablo, é possível mesmo desenvolver esse conhecimento tático assistindo o jogo, participando assim, de jogos como FIFA e outros jogos eletrônicos, sem jogar? Será que é necessário ter esse link? Porque o motor desenvolve junto com o cognitivo ou são coisas independentes ali no desenvolvimento? Até Samuel também
quiser, vocês podem ficar à vontade para falar. Uma pergunta fácil dele, né? Eu gostei, né? Volto na semana que vem para outro. Eu botei na fogueira, né? Realmente é uma pergunta bem difícil, né? Veja só, um pouco o que estávamos antes de iniciar o programa conversando. A questão da transferência. Existem duas grandes posições na área da psicologia. Alguns que apostam, digamos assim, na ideia da transferência. O conhecimento que a pessoa adquire, ele serve de base e ele é possível de ser transferido para outras áreas. É o transfer, né? Normalmente tem um estudo sobre isso. Né? Existem aqueles que falam que não. Se eu quero aprender a jogar futebol, só vou aprender a jogar futebol jogando futebol. Né? Então, são duas correntes diferentes, duas posições antagônicas, digamos assim, e as duas têm seus resultados. Né? Antigamente era Messi, Pelé, Maradona e Zico e sei lá quantos mais, só, digamos assim, tinha na rua e jogavam tudo que era possível na rua, além de jogar muito futebol. Os da transferência, eles falam que, por exemplo, fazer um jogo da velha, fazer o jogo, por exemplo, do Mai da Rua. Vamos imaginar Mai da Rua, que eu acho que pode ser um exemplo interessante. Mai da Rua, 3 de um lado, 3 do outro lado e 2 defensores no meio. Os 2 defensores quicando uma bola e os que estão aqui têm que passar do outro lado conduzindo a bola. Esse jogo, ele teria alguma questão tática que possa, digamos assim, ser transferida depois para o futebol, do ponto de vista da minha organização como na tomada de decisão? Eu tenho que ir para lá, mas eu tenho alguém aqui na minha frente. Em que momento eu vou, em que momento não vou? Vamos os 3 juntos, vai só 2, vai um primeiro, sim, né? Assim, todas essas são tomadas de decisões. São situações, digamos assim, que o sujeito vai ir aprendendo, vendo e treinando, digamos assim, a sua tomada de decisão, treinando a sua parte de o que fazer. A questão motora, por exemplo, no caso ali que eu comentei, como ele tem que conduzir uma bola, está sendo trabalhada. É um dos fundamentos do futebol, a condução da bola. Então, você estaria trabalhando. Se eu estivesse vendo esse jogo na televisão, ou na parte, digamos assim, só cognitiva, a parte cognitiva do o que fazer também vai ser desenvolvida. Mas vai faltar essa parte motora. Então, eu preciso complementar isso para eu ter os dois elementos. Né? Por exemplo, começamos ali, não, agora só conduz com a parte externa do pé, só conduz com o peito do pé, só conduz, sei lá, 2 toques. Não sei, podem ser criadas diferentes situações ali, didaticamente pelo professor, para trabalhar o conceito motor, né? Que ele pode ter sido induzido, por exemplo, por um jogo. Claro que eu não posso deixar ele 8 horas na frente da televisão ou à frente de uma tela e meia hora no campo. E o contrário também não. Exatamente. Esse ponto eu queria também falar. O contrário também não. É assim, agora, aí que está a importância do professor, do treinador, na sua organização do treinamento, na organização da sua aula, etc., para ele poder, digamos assim, chegar, né, nessas crianças de forma adequada. João, eu trouxe um vídeo, até permite colocá-lo? O vai colocar para a gente. Foi bem interessante assim, esse exemplo do professor Greco falando a respeito dessa transferência. E eu utilizo um jogo, um jogo lúdico, né? Que chama Queimada 4 Cantos. O jogo é com a mão, né? Diferente como fala? Diferente da queimada tradicional, o atleta que é queimado, ele pode ir para qualquer lado da quadra, né? Ou do campo. E aí é muito interessante que eu fico discutindo o que eu vou trabalhar com eles, né? Obviamente, já era uma atividade planejada, eu queria trabalhar tal aspecto, mas, exemplo, o que eu estou trabalhando isso com eles? Aí eu discuto, né, os conteúdos, né? Se você for perceber, tem vários atletas, né, onde eu coloquei 2 bolas ao mesmo tempo no vídeo, vários atletas girando o pescoço. Essa orientação corporal
o tempo todo tá sendo estimulado, né? Porque às vezes uma bola está na direita, uma bola está na esquerda. Além do repertório motor, né, do agachar, do rolar, para essas idades também, que é de suma importância, né? Mas isso ilustra um pouquinho aí que a gente está conversando. Conseguir de transferir, né, uma habilidade. Que aqui, pensando assim, no lado de uma visão de leigo, quem não trabalha com esporte, vai pensar assim, poxa, o que isso tem a ver com o futebol? Né? Com as mãos, a atividade dividida em dois lados, mas você explicando, né, a gente que trabalha com esporte, a gente consegue ver quais são os objetivos, né? Além de trabalhar também o repertório motor, porque por mais que o futebol a gente usa mais os pés, ter esse controle corporal, um acervo maior é interessante, né? O uso, por exemplo, essa é uma discussão super interessante, por exemplo, que se dá no caso do futebol, quando ele está com a mão, no caso do handebol, do basquete, quando ele está com o pé, ou no vôlei, né? Fazer alguma coisa com os pés. Que faz parte do processo de desenvolvimento da motricidade. A motricidade, ela não é localizada pura e exclusivamente em um membro superior ou no membro inferior. Nas faixas etárias iniciais, essa organização membro superior, membro inferior, precisa ser trabalhada. Sim. Para ele localizar onde que vão estar seus pontos de motricidade fortes. Tá? Porque, de repente, desses que estão aí, você descobre um excelente jogador de handebol ou de basquete. Tá? Porque a motricidade dele vai se dar muito melhor ali do que com os pés. E vice-versa. Mas é necessário trabalhar a motricidade, porque sem essa motricidade geral, sem essa coordenação geral, vamos chamar a melhor dessa forma, sem essa coordenação geral, eu não tenho condições de realizar a específica. Uhum. E quanto mais variada e ampla seja a minha geral, melhor essas condições de desenvolvimento da específica. É uma pirâmide. Né? Por exemplo, jogadores como de alto nível de rendimento, como um Neymar ou um Messi, ou o que for, que tem esse domínio fantástico de bola, etc. A maioria deles tem um bom domínio corporal também com as mãos. Não jogam somente com os pés. Por quê? Porque tudo depende de como eu faço aquilo que a gente chama da imagem mental do movimento. E quanto mais ampla a construção da imagem mental de um movimento, melhor para a realização desse movimento depois. E a idade para conseguir isso é essa idade. Até quanto os 11, quanto mais ampla anos. A base, melhor. Quanto mais ampla a base inicial, melhor. E faixas etárias. Olha, hoje, até os 14, 16 anos, nós podemos continuar desenvolvendo. Tá? Claro que aquilo que faz é o esporte de rendimento, é aquela famosa pirâmide. Né? Eu vou ir afunilando para ir trabalhando as específicas. Cada vez vou afunilar mais para trabalhar aquelas específicas. Do esporte. Mas quanto maior a base, melhor esse desenvolvimento depois. Olha aí no jogo, passa ele de novo. Esse menino que está aqui na lateral, que tem a bola, ele tomou uma decisão de passar a bola para um dos que está dentro do campo. Né? Foi para lá. Aí. Ali, pediu a bola. Por que um tentou, né, tirar o outro? Né? Vocês viram que os dois estavam com a bola. Sim, os dois tentaram, mas um chegou antes, né, a lançar. E errou. Perfeito. Esse aqui, no caso, né? Exato. Queimado. Veja só como é que você está trabalhando tomada de decisão. Por que ele vai em cima desse e não nos outros? Evidentemente porque o que está mais perto, espaço, né? O espaço, etc, etc, né? E ele já tomou a decisão, parece antes, né? Isso. Ele já antecipou o passe. Antecipou o passe ali, ele foi buscar a bola lá do colega. Aí vamos voltar um pouquinho antes também. A gente também tem o tido como cobertura, né? Uhum. Atrás dele. Já fica, olha a postura corporal. Assim que o de amarelo já lança, né? Pode mandar, pode passar. Ó, já fica preparado para pegar a bola. Caso ele erre, já está recuperando a outra bola. Né? E aí vem a pergunta, você, Samuel, avisou isso em algum momento para aquela criança fazer isso? Não, depois a gente discutiu sobre a orientação corporal do giro de pescoço, mas sobre isso não.
E aí ele vai aprendendo e resgatando isso na memória. É isso que a gente, até no início, né, sobre a tomada de decisão, a gente não limar com que a criança fique refém das nossas decisões. A gente criar o estímulo para que eles tomem as decisões. Né? Aquilo que a gente chama, do ponto de vista da pedagogia, aquilo que a gente chama de descoberta guiada. Ou seja, deixa jogar e à medida que vai jogando vai descobrindo. Mas essa descoberta ela tem que ser consolidada. Então isso pode ser feito via o diálogo após o jogo ou durante o jogo. O que foi que aconteceu? Sempre, primeiro pergunta, o que foi? Por quê? O que aconteceu? O que você acha? O que você faria? Até que você leve nessa pergunta, induzindo ele a encontrar a melhor resposta. Perfeito. Agora, se você disser para ele, faça assim, ele vai fazer sempre só assim. Porque o professor falou, né? O professor tem esse conceito de autoridade, né? Vou obedecer o professor. Não, interessante, Pablo, você citou sobre a melhor decisão. Porque não existe uma decisão no esporte. Não. A melhor decisão. Até esse teste, eu acho que a gente estava conversando sobre os estudos, né? É um teste de tomar decisão, mas é um teste que tem várias decisões, as decisões mais assertivas e as decisões bem negativas, né? E aí, se você escolhe aquelas melhores, é uma decisão considerada assertiva ali naquele momento. E muitas das vezes, o treinador acha que a criança tem que tomar a decisão correta de acordo com o que ele está querendo. Acontece muito, não sei se você já viu isso, Samuel, lá com adversários, que o treinador sempre, a todo momento, toca, faz isso, dribla, chuta, tal. É o treinador PlayStation, né? Fica só orientando, né? Ele comanda a decisão do atleta, né? E no treino, às vezes, quando vem uma criança driblando, que é a melhor decisão, às vezes, é driblar 2, 3, toca a bola, toca. Não, mas eu queria driblar. Não, toca. Aí no jogo, aquela mesma criança faz um gol driblando 3, 4. Treinador, é isso aí. Continua fazendo isso, né? Legal. É até importante você falar, assim, a gente pensa que a gente já começou com uma prática perfeita. Não, eu já fiz isso. Né? A gente tem que já foi treinador, narrador? Já fui, com certeza, né? Mas aí a gente vai estudando, aprimorando e realmente, eu tô polindo a decisão desse atleta. Né? E aí, às vezes, a gente tem que polir a nossa fala, né? Na beirada do campo, né? Ao invés de falar, toca, opa, pensa rápido. Já é um outro estímulo. Já é uma outra fala. Né? Então, é muito interessante isso. A gente tocar nesse assunto. E até o feedback. Talvez o feedback até rápido. Tanto no treino, depois do jogo ali, depois do treino conversar, por que escolheu essa decisão. Mas no jogo também, tomou uma decisão boa, isso aí. Perfeito. Os estímulos rápidos ali, né? E nessa conversa, até a gente vai pegando alguns treinadores como referência, né? Nessa vivência, nessa prática. E eu cheguei num ritual, né? Num ritual ao intervalo do jogo. Que, pra mim, eu acho que casa muito bem. Ao invés de eu falar os problemas do jogo que estão acontecendo, da minha visão, né, da visão da comissão técnica, eu chego e pergunto para eles, quem assistiu, o atleta que assistiu o podcast aí vai se identificar, mas eu já começo perguntando, e aí, como está o jogo? E aí, quais são os problemas? O que está sendo bem feito, o que pode melhorar? Né? E aí, com isso, a gente constrói com meninos de 11 anos. Obviamente, não vou passar coisas complexas demais para o menino, né? Mas a gente pode discutir conhecimento, né? Pode discutir sobre situações que estão acontecendo no jogo. Porque ele está ali vivenciando, né? Perfeito. Então, se ele está trazendo problema, porque ele já percebeu que tem um problema. E muitas das vezes, nós, treinadores, a gente não enxerga o problema que o atleta está enxergando. Muitas vezes. E é muito importante essa visão dele, né? Porque ele traz uma nova visão. Porque como o Samuel é treinador, né? Talvez a gente traz aquilo que a gente já vivenciou. Perfeito. Passa aquilo que a gente já vivenciou. E às vezes, aquilo que a gente vivenciou jogando, seja de forma amadora ou não, talvez os estímulos da situação era outra. E você às vezes percebia o jogo de uma outra forma. E um outro atleta talvez, né, mesmo com 10, 9 anos, ele vai perceber de uma forma diferente. E por que não a gente também aprender com eles, né? O que você tem ali
sempre pensar a questão que colocava antes da descoberta guiada. As pessoas tomam decisões com base nas suas experiências. As minhas experiências não são transferíveis para você. É assim, você tem um acúmulo de experiências, digamos assim, um DNA, chamemos assim, não é o mais correto, mas só para identificar, um DNA que é próprio, que é construído com base numa série de experiências que você foi desenvolvendo, que não são iguais que as do outro. E você as relaciona e as prepara para as decisões de forma diferente da do outro. Então, é muito importante, como o Samuel colocou, perguntar primeiro o que vocês estão vendo, o que vocês querem. E, a partir daí, você pode, caso, por exemplo, há uma discrepância muito grande, você pode conduzir. Perfeito. Mas sempre conduzir para encontrar as melhores soluções. Mas sempre com base naquilo que ele está vivenciando, porque é subjetivo. Cada um tem a sua forma de pensar, de ver, de fazer, etc. Então, isso tem que ser respeitado e tem que ser estimulado. Você falava, o menino que dribla e faz o gol. Tem que ser estimulado. Então, no intervalo, eu acho, e antes do jogo, e após o jogo, sempre a descoberta guiada, provocar a pergunta e sempre o reforço positivo. Esse é fundamental para dar confiança. E nesse reforço positivo, o que pode acontecer? Olha, a minha forma de pensar é diferente do outro, né? E eu preciso que ele mude um pouco a sua atitude para obter um resultado diferente daquele que nós tivemos até agora. Mas sempre com um reforço positivo. Isso está muito bem, mas vamos tentar melhorar aqui, vamos aumentar, vamos intensificar aquilo lá. Entendeu? Mas sempre... E não, que desastre, você só sabe driblar, passa a bola. Não dá por aí, né? Sempre o reforço positivo. Né? E isso é fundamental para, nessas fases etárias iniciais, para consolidar essa personalidade. Perfeito. Isso é uma técnica utilizada na psicologia, né? A técnica do sanduíche, né? Então, é muito interessante e funciona utilizar. E você percebe a confiança do jogador com isso, né? Você estava falando a respeito do drible. Pode colocar outro vídeo? A gente também resgata alguns jogos, principalmente jogos de rua, né? Opa! Então, onde as regras, a gente tem que colocar um estímulo para acontecer o que a gente planeja, né? Então, nesse jogo, por exemplo, não sei se vocês perceberam, era a final, né, do campeonato que a gente desenvolveu e os golzinhos eram com tênis deles. Uhum. Então, para resgatar realmente aquele ambiente de rua, né, para eles serem criativos. E aí a pontuação, né, o drible vale 1 ponto e o gol vale 1 ponto. Tanto o drible quanto o gol, né? Então a gente percebe que o estímulo tanto para fazer o gol quanto para fazer o drible é gigantesco, né? E num espaço curto. Então, olha quantas tomadas de decisões tinha aí, né? Decisões erradas, decisões certas e estímulos sendo criados, né? E essa atividade eles devem adorar. Perfeito. E é o que a gente tem que preocupar com essas idades, né? Motivação, né? A motivação, o gostar de jogar futebol. Não só com isso, obviamente, né? Mas a gente tem que ter um carinho com isso. Até com os atletas mais velhos, digo, com sub-20, com profissional, você passa um treino só chato. E aí? Fica desmotivante. Até pra gente, a gente que trabalha, vai ficar num ambiente todo certinho, bonitinho? Não. Pô, tem que ter um quê lúdico às vezes. Tudo tem seu tempo, né? Mas é fundamental para essa idade o aprender a gostar, o gostar de jogar, né? Muito, muito bom você trazer esse vídeo, né, esse exemplo que você faz dentro de um clube grande, né, no cenário brasileiro. Formador também, né? Revela vários talentos. Porque quando a gente fala de futebol de rua... Uma vez eu falei aqui sobre futebol de rua, até foi um corte que foi um pouco polêmico, que eu disse que futebol de rua, acho que vocês devem concordar comigo, não necessariamente precisa da rua.
Perfeito. para existir o futebol de rua. É diferente do futebol na rua. Futebol na rua, você vai lá, pega a bola, nós três vamos lá pra rua, lá jogar na rua. Agora, isso aqui é mais próximo de um futebol de rua. Uhum. E aí eu falei isso, aí teve alguns seguidores que falaram, você talvez nunca jogou futebol de rua. Eu falei, joguei de rua e na rua. Só que hoje em dia, como você até disse, né? Esse futebol de rua não está sendo jogado na rua. Pode ser no condomínio, pode ser numa estrutura como essa. Porque o futebol na rua é a essência do improviso, do drible, né, do espaço pequeno. Então, não sei se eu falei besteira, né? Vocês dois estão mais por dentro, né? Estudam mais essa área. Concordo. Se concordam comigo. Eu estava vendo o jogo aqui, então, por exemplo, se eu quero, com as regras, por exemplo, enfatizar o dribbling, né? Vale 1 ponto, né? Uhum. Mas eu posso enfatizar, por exemplo, a assistência a gol. Vale 1 ponto, ou vale 2 pontos. Eu posso enfatizar sequências de passes. Time que faz 5 passes sem que o adversário... Né? Assim, posso ir mudando as regras na construção desses jogos de rua para levar ele a diferentes estímulos que eu quero propiciar ou que eu queira desenvolver. Né? Então, no caso aqui, por exemplo... ali foi uma ação individual, né? Recuperou a bola, fez o gol. Se ele tivesse feito um passe para um colega, por exemplo, que correu no espaço livre, vale mais ou vale menos, não sei. Aí posso ir dando, por exemplo, ali nessa última ação, né? Ele quis passar a bola para o De Verde e ficou curto, né? Não conseguiu, né? Então, por exemplo, aí o outro não chegou. Eu posso ir avaliando comportamentos táticos de grupo, né? Se ali marcação, ok, tem cobertura? Não teve cobertura, depois passou a bola, fez uma caneta, mas não tinha cobertura, né? O defensor não estava fazendo a cobertura depois, né? Sim. Então, eu posso ir avaliando esses comportamentos e posso ir cantando os pontos. Exatamente, né? Isso. Ali, né? Só que eles nem sabiam, ou já sabem, terminologias de que aquilo é cobertura, já sabem, né? Posso ir desenvolvendo. São conceitos que você vai desenvolvendo, né? A partir dessas situações de jogo. E o porquê 3 contra 3, né? Porque dentro do 3 contra 3 há todos os princípios táticos envolvidos, né? A menor estrutura tática de jogo com todos os elementos técnico-táticos do jogo. É 3 contra 3. E você consegue... Isso se dá em todos os esportes de invasão. Inclusive, por incrível que pareça, no futebol americano e no rugby. Também a estrutura de 3 jogadores é a que te permite trabalhar a tabela, o cruzamento, bloqueios, por exemplo, não é o caso aqui do futebol, né? Mas é o caso do basquete, o bloqueio indireto, passo para um lado, bloqueio do outro, entendeu? Que tem pelo menos 2 opções de passe. Quando tem 2 contra 2, você só tem uma opção de passe, né? E aí a chance de errar é bem maior. Muito interessante. Tá vendo que o pessoal que tá acompanhando a gente, esse ano a gente tá trazendo vídeos, né? Até o Samuel trouxe esse vídeo pra gente ilustrar um pouco, né, do que a gente tá falando. Mas tá vendo que não é tão simples, pessoal. Não é tão simples montar um treino. Não. 3 contra 3, deixar as crianças jogarem 3 contra 3, elas vão ali ter uma interação, vai acontecer cobertura, dribles... Mas com a ajuda de um profissional, a facilidade vai ser um pouco maior. Eles vão conseguir perceber, às vezes, com feedback positivo ou negativo. Se a gente souber no momento certo dar o feedback, vai ter aprendizado. Agora, se o professor faz isso no momento errado ou não faz, não tem aprendizado. Os princípios táticos a desenvolver, né, de penetração, né, todos eles têm que ter uma sequência bem organizada. E podem ser feitos a partir de simples situações de jogo de rua ou na rua, né? De rua, isso. Né? Agora, um dos conceitos que ficou, que eu acho interessante a gente, de repente, dar uma retocada, é o seguinte. Tática, evidentemente, nós podemos desenvolver já desde idades iniciais, principalmente naquilo que vai ser tomada de decisão. Mas uma das coisas que me preocupa muito hoje é o desenvolvimento da coordenação. Acho que nós tocamos esse tema anteriormente, na anterior, porque você tem por exemplo, esse menino ali tem uma habilidade
muito boa, né? Tem uma, digamos assim, uma técnica, né, relativamente bem desenvolvida ali, né? Ok? Tocou, parou a bola antes, quando viu a ação do defensor, ele tem habilidade, né? Essa habilidade, ela tem que ser hoje, de alguma forma, trabalhada, construída, a partir do desenvolvimento da coordenação. Porque hoje a maioria das nossas crianças tem menos repertório motor, que era o que nós comentávamos antes, e esse repertório motor limitado é produto da falta de coordenação. Então, é necessário que a habilidade, por exemplo, a habilidade de conduzir a bola, a habilidade de driblar em 1 contra 1, essa habilidade ela tem que ser testada, digamos assim, treinada nas 6 possibilidades que essa habilidade poderia ser trabalhada ou poderia se apresentar numa situação de jogo. Então, por exemplo, dribbling, com pressão de tempo. Dribbling, com uma pressão ou com um constrangimento, como você falava, que é a palavra que os portugueses utilizam, né? Com uma pressão, um constrangimento, por exemplo, de tempo, ou de precisão, ou de organização, que ele tenha não somente que conduzir a bola, mas também levantar a cabeça e ver outras coisas ali que estão no jogo, ou de simultaneidade, ou de sequência, ou ele conduz a bola, mas ele tem outras ações para fazer junto com a condução da bola. E variabilidade, parte interna do pé, parte externa do pé, e também uma certa pressão de carga, no sentido de, por exemplo, fazer isso com mais velocidade, menos velocidade, né? Porque a habilidade de conduzir a bola, ela vai em algum momento a solicitar esses elementos coordenativos. Então, muitas vezes a gente treina a técnica sem ter essa sequência da parte, digamos assim, dos componentes internos da habilidade. E um dos componentes internos, que eu chamo de internos da habilidade, é a coordenação. E para desenvolver a coordenação, eu preciso ter esses 6 momentos, digamos, as 6 variações da aplicação da habilidade, qualquer uma das habilidades. Ou chamemos de técnica, em vez de habilidade, né? Depende de qual que é o referencial que a gente toma, né? Na área do comportamento motor, eles falam de habilidades específicas. Na área do treinamento, nós falamos de técnica. Mas os treinadores falam de fundamento. Na realidade, são 3 coisas que, digamos, quase que sinônimos entre si, né? Esse fundamento de conduzir a bola, esse fundamento de passe, etc., depende desses elementos internos. E isso é muito, muito importante. E nesses jogos, se treina isso de uma forma intuitiva, de uma forma, digamos assim, aleatória. É necessário desenvolvê-lo sistematicamente, com exercícios. Então, você tem o jogo como um elemento que te dá a opção ampla, mas é necessário um pouco do exercício para, nessas condições. Como se fossem as ferramentas, né? Trabalhar ali, afinar as ferramentas para aplicar essa tática. Na situação de jogo, exatamente. Mas aí vem até uma discussão polêmica que a gente sempre vê, né, em alguns livros, até mesmo alguns vídeos, que é o analítico e com o global. Um não atrapalha o outro na aquisição dessas habilidades técnicas. Não, você fazer um treino analítico significa que você vai trabalhar primeiro a técnica e depois a tática. O processo hoje é o contrário. Todo mundo fala, vamos primeiro jogar, para depois afinar. E depois afinar. Mas quando eu estou jogando, muitas vezes eu não consigo resolver de forma adequada os problemas porque me falta técnica. Porque não é que eu primeiro penso e depois existo. Na realidade, os dois vão juntos, né? Pensando enquanto existe, né? Penso existindo e existo pensando, né? Verdade. Não posso separar isso. Então, é necessário, de alguma forma, trabalhar isso de forma integrada. Então, eu posso ter alguns exercícios ou eu posso ter jogos. Por exemplo, um jogo de dribbling, né, que me coloque situações de pressão de tempo, de variabilidade, ou pressão de precisão e organização. Por exemplo, dribbling. Vou correr driblando a bola, mas o treinador vai levantar um braço e eu tenho que ir falando qual que é o braço que ele está levantando, à medida que eu vou conduzindo o mais rápido possível. Posso fazer jogos para isso. Entendeu? Um jogo de 4 gols, por exemplo. Por exemplo. Com um apito, você ataca no gol da direita. Então, você treina o jogo e, ao mesmo tempo, né? Pode colocar um sinal visual. Levantou
a cor azul, não. No Atlético não pode cor Não azul. pode, Né? não pode. Então, levantou Amarelo, vermelho, amarelo, pode. vermelho, pode? Vermelho. Vão para tal lado, entendeu? Esse tipo de questão, porque aí você vê que ele está, digamos assim, com a cabeça para cima, vendo o jogo e não somente aqui embaixo. Né? Perfeito. Você pode integrar, né? Agora, o método analítico tradicional de primeiro fazer a técnica para depois jogar, ele já, desde os anos 80, que não deveria estar sendo mais aplicado. Deveria, né? Não deveria, né? Não deveria. Né? Mas, então é possível, né? Desenvolver habilidades técnicas através do jogo, através de situações que Sim. na ciência, né, denomina de método global. Né, mais próximo do método global. Mas não quer dizer que o analítico em si ele tem que ser abolido. Desde que seja trabalhado, às vezes, no momento em paralelo ou conjuntamente, tá, aos outros métodos. Vamos lá. Vamos refletir um pouco sobre a seguinte possibilidade. Isso ali é um jogo, não é isso? Isso, um jogo 3 contra 3, né? Tá, mas se eu estou fazendo um exercício ali. O jogo ele vira um exercício quando eu dou uma determinada tarefa. E o exercício pode ser feito em forma de jogo. É isso que o treinador tem que saber fazer. O jogo virar exercício e o exercício ser um jogo. Não o exercício ser uma coisa analítica, maçante, né? Que desmotivante, né? Desmotivante, etc. Não, o exercício tem que ser um jogo que me desafie, né, a eu melhorar uma determinada habilidade. Mas o jogo, eu tenho que ir colocando o jogo de forma tal que ele exercite diferentes comportamentos que eu quero atingir do ponto de vista tático, do ponto de vista de tomada de decisão. Mas aí uma pergunta, professor. No jogo... Aí é mais caro, hein? No jogo, a gente não consegue controlar quem vai fazer e quem não vai fazer. Uhum. No exercício analítico, a gente já consegue. Sim. Mas descarta o exercício analítico. Faça o exercício de uma forma jogada. Perfeito. Okay? Uns vão fazer mais, outros vão fazer menos. Isso. Aí, o que acontece? Você está observando o treino. Quem fez o menos? Quem fez o mais? Como é que eu vou mudar a regra para aquele que fez o menos fazer mais? Perfeito. Eu tenho que estar atento à condução do treino e na minha intervenção tem que ser direcionada a equilibrar isso ali. Uhum. Não é fácil. É isso que eu pensei agora, porque treinador não tem... São quantos atletas que você tem lá, Samuel, em média? Atualmente... Numa categoria apenas. De 30 a 40. Muita todos coisa. treinando juntos, né? Muita coisa. E é uma dificuldade que muitos treinadores também devem ter, porque num elenco ou num grupo existem jogadores de níveis diferentes, habilidades diferentes. Uhum. E aí, às vezes, o treinador não consegue dar o suporte para aquele que está no nível melhor, porque às vezes o treino para ele já está fácil, e ao mesmo tempo ele também não consegue dar o suporte para aquele que mais precisa. Porque às vezes o treino está tão acima que ele às vezes apresenta dificuldades técnicas, cognitivas, e aí o treinador fica sempre na corda bamba, né? Como alinhar aí o treino de acordo para atingir. O que seria interessante fazer nesse caso? Separar pequenos grupos, por exemplo, num jogo assim, 3 contra 3, você colocar aqueles com nível. Vamos simular aqui um grupo nível A. Do outro lado ali fazer a mesma atividade, mas com nível B. Com as regras um pouco mais aprimoradas para aquele grupo. Seria uma alternativa, por exemplo? Não como estratégia a longo prazo. Eu entendo que a grande participação do treinador está exatamente na mistura das possibilidades. Que se você coloca sempre os que não têm tanta habilidade juntos, não vão melhorar. Eles precisam de alguém que puxe eles. E alguém que é bom também precisa de entender que ele vai jogar com alguém que tem mais dificuldade que ele. Então, as relações ali não podem ser constantes, porque senão não há progresso. Então, ser treinador é difícil, porque é mais ou menos como fazer um tempero de salada, né? Se você põe muito de uma coisa, muito sal, pouco sal, não é fácil. Você tem que estar equilibrando os conteúdos, né? Para conseguir o resultado.
E com isso você trabalha até outros quesitos, né? Digamos assim. Por exemplo, virtudes como paciência, o atleta que é melhor. Determinação também. Domínio. Para quem está no nível menor. Comportamentos como, por exemplo, controle inibitório, que é o que fala-se muito hoje na área das neurociências, né? O trabalho de atenção, por exemplo, de memória de curto prazo, né? E do controle inibitório. São os 3 elementos hoje dentro das chamadas funções executivas, né? Você vai trabalhá-los de forma constante nessa situação, nessa alternância de possibilidades, né? Por exemplo, tomou uma caneta ali, né? Um comportamento inibitório, por exemplo, seria evitar que ele revive, por exemplo, né? Tomou a caneta e eu dou uma cotovelada, passou uma rasteira no coisa, né? Entendeu? Não, ao contrário, ele continuou tentando roubar a bola, continuou jogando, continuou ali, se interessou, né? Ali, evitou. Ele percebeu que ia tomar outra caneta, fechou. Já, né? Fechou, já. Né? Mas buscou o gol, né? Buscou o gol para empatar. Para empatar o jogo. Você vê que são coisas que o próprio jogo vai levando, né? Que você precisa ir de alguma forma estimulando. E são essas características, né? Que lá na antiguidade atletas jogavam na rua, essa é a essência, porque às vezes tinha meninos de diferentes idades, alguns altos, fortes, outros menores, níveis diferentes. E aí o que ele tinha que fazer para se diferenciar? Alguma coisa diferente ele tinha que fazer, porque na força ele não iria ganhar, né? A altura. Então, acaba que essa que é a essência. Tem que descobrir. Que ele mesmo foi descobrindo sem nenhum adulto. Né? Nenhum adulto ali perto, olha, eu tenho que fazer alguma coisa aqui para eu ser diferente. Então, e por isso que é o estímulo, né? Você permitir que ele tome decisões baseado ali no que você cria. Agora, o que acontece em alguns momentos é o professor limitar o potencial de algum atleta. Esse driblador, por exemplo, vamos supor que esse atleta aqui, esse aqui deu 2 canetas. Você fala assim, ó, ele, na sua cabeça, ele é o melhor do time e tal, ele tem que driblar no máximo 2 e tocar a bola, ele não pode driblar 3. Mas a Como que isso situação não de entra jogo, na cabeça da criança, né? na situação de jogo, ele está numa situação na qual, se ele passar a bola, volta para trás, porque ninguém acompanhou, e ele não foi para frente e não fazia o gol. Aí ele fica nervoso, né? Aí a regra que você colocou impede ele. Exatamente. Né? Esse que é o problema, né? A gente tem que saber manipular isso de uma forma... Para não atrapalhar, né? Para não atrapalhar esse desenvolvimento. Obviamente, nessa regra aí, o campo é curto. Se eu driblo perto do meu gol, maior chance de eu tomar um gol. Isso. Né? Então, aquela gestão de espaço, né? Gestão de situação também. Então, eu não gosto de privar, né, o atleta, né? Minha prática. Mas ele tem que entender quando ele tem que driblar, quando ele tem que... Em que espaço é fixar, melhor isso? Quando ele tem que passar. Né? Mas, por exemplo, ali, ele faz a primeira caneta, mas esse que está aqui como defensor, quase como goleiro, ele não acompanhou. Ele não avançou. Então não tinha opção de passe, porque o outro estava marcado lá na frente. Ali, ficou parado ali, ele não foi. Se desse uma opção de passe pela direita, teria que ter dado a opção de passe esse ali não foi pela direita. Então, por exemplo, esse tem que trabalhar o conceito de penetração ofensiva, né? Ali que vem toda essa discussão. Aí cada um trabalha com a ideia de conceitos, né? Tem a ideia dos portugueses, né? Dos portugueses, do Júlio Garganta, etc., um brilhante analisador do jogo, né? Conceito do técnica e tática. É para ter uma progressão, né? Eu acho que o que falta, talvez não hoje, mas durante muito tempo que faltou na literatura portuguesa, é entender o que ensinar em cada idade. Um conteúdo programático. E às vezes em alguns clubes ainda não tem. No Galo, com certeza, vocês sabem o que ensinar em cada idade. Quando uma criança está na escola, né, seja pública, particular... Enfim, tem ali os conteúdos a serem aprendidos na primeira série, na segunda, seguindo o processo de aprendizado. Alguns repetem, e aí já é uma outra discussão, né? Se faz sentido repetir aquilo ou não. Mas, enfim, no futebol, em muitos momentos não tinha, isso até em clubes de ponta. Hoje já tem, mas em alguns cenários não. Justamente por causa disso, né? Porque tem crianças também, com 12 anos,
que às vezes ele já tem um nível de conhecimento tático, tomar decisão de um adolescente ali de 14, 15. E ao contrário também acontece. Às vezes a criança está com 12 anos, mas o nível dela é como se fosse ali criança de 9, 8. O nível cognitivo, motor. É normal o professor fazer isso. Misturar idades para ajudar aqueles que já estão mais avançados cognitivamente e atrasar um pouquinho ali dentro dos conteúdos programáticos. É normal fazer isso? É benéfico? Ou a diferença de idade pode prejudicar? Olha, na prática a gente vê alguns atletas até mais novos subindo de categoria, né? Até para estimulá-los. Para ter esse diferencial, né? Ter esse diferencial e potencializar os que têm potencial para ser craque, né? Mas é interessante você falar sobre essa linha, né, de raciocínio da escola, né? Se a gente for pensar sobre os conteúdos táticos, é interessante também a gente começar com conteúdos próximo do centro do jogo, né? No centro do jogo, para depois a gente avançar para os conteúdos fora do centro do jogo. Não sei se uma tática coletiva, concorda, né? Amplo, né? Com o maior número de então, atletas. Ou seja, a gente começa com a tática individual para depois... Um grupo, para depois a tática maior. Bola. Esse é o primeiro princípio. Bola, espaço, isso. Perfeito. Agora, o que eu estava pensando é quando você antecipa idades, né? Coloca, por exemplo, os de 12 a jogar com os de 14, 16, a dificuldade ali não vai ser do ponto de vista tático, provavelmente, não vai ser do ponto de vista da tomada da decisão, mas sim do ponto de vista físico. Qual que é o tempo de participação dele no jogo, qual que é o tempo de treino dele físico, etc. Então, hoje em dia, o professor tem que tomar esses cuidados, né? Eu posso avançar nas cidades, posso, mas em que momento eu estou, porque você tem uma criança que é um ser biopsico, né, social. Então, assim, na parte física, onde nós estamos, na parte técnica, onde nós estamos. Então, é um quebra-cabeça que você tem que compor ali, né? É um processo maturacional, né? Também. Porque senão você pode provocar lesões, você pode provocar cansaços e o famoso processo de supercompensação do ponto de vista físico não vai se cumprir porque os processos de recuperação são diferentes e por aí vai, né? A carga muito elevada, enfim. Tem que ser bem cirúrgico aí nessa. De aí a necessidade de ter uma equipe de trabalho, né? Hoje estava, casualmente antes de vir para cá, não acostumo, mas hoje estou de férias, então estava aproveitando para bisbilhotar um pouquinho na televisão, né? Então estava se comentando ali num dos programas de televisão sobre como é que são compostas hoje as comissões técnicas. E meio como que havia um certo consenso de que é muita gente, né? Hoje nas comissões técnicas. Mas, na realidade, esse muita gente é necessário. Se você precisa do preparador físico, você precisa de uma pessoa que trabalhe com os goleiros, você precisa de alguém que mexa com áreas de nutrição. O treinador não tem tempo, nem conhecimento suficiente para pegar a parte psicológica, a parte técnica, a parte tática, a parte da estruturação do modelo de jogo, o goleiro. Então, hoje em dia, é necessário trabalhar com comissões e, principalmente, coisa que não acontece, né, nessas categorias de base, que são as categorias formadoras. E aí é onde, muitas vezes, faz falta uma equipe bem organizada, estruturada, nesse processo de formação. E tem profissionais para isso, né? Tem. Talvez no passado a gente não tinha tanta demanda, né? De psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, que vão ajudar ali no processo de desenvolvimento. E bem importante destacar, porque não só no profissional, porque no profissional, por mais que a gente queira ali tem onde tem mais poder aquisitivo e a qualidade do jogo tem que ser bom, mas aqui é fundamental, porque o papel desses outros profissionais vai ajudar no desenvolvimento da criança, do adolescente, para a vida toda, né? Vai te garantir que o sujeito chegue. E na escola já deveria ter isso, né? E nem todas as escolas regulares a gente tem esse trabalho multidisciplinar, né? E é interessante porque eu fiz até esse paralelo com a escola, porque assim, uma criança está na escola tradicional, 10 anos, não está conseguindo acompanhar os conteúdos que estão sendo ensinados ali.
E automaticamente, o que o sistema de ensino faz? Vamos repetir, né? A criança vai ficar mais um ano ali tentando aprender. No futebol, não sei se seria interessante sempre ficar com aquele mesmo, a criança com 10 anos, sempre aquele mesmo estímulo. Ah, não tá dando certo. Então, quando ela fizer 11, continua com o mesmo estímulo de 10, mesmo estímulo de 10. Ou ao contrário também, às vezes uma criança tá ali com 10 anos e é muito bom na escola, muito bom em várias matérias. No meio do ano ali, a gente já consegue perceber que a criança é muito boa, vai ter boas notas, vai conseguir passar muito bem para a próxima série. Só que ela fica presa só naquele conteúdo, sendo que poderia, às vezes, aproveitar que ela tem 10 anos, já começar a aprender conteúdos de 11 anos, para estimular, né? A mesma coisa no futebol, às vezes criança com 10 anos já poderia aprender o conteúdo das crianças de 11. Só que isso tudo tem que ser feito com esse acompanhamento, não pode ser a base no machismo. Né? De repente, Samuel fala assim, não, gostei dessa criança com 10 anos aqui, vou colocar para treinar com o sub-13 amanhã. Né? De repente, lógico que o trabalho que você faz lá tem todo o suporte, mas tem muitos treinadores que fazem isso no achismo. Né? Pega a criança e coloca em um ambiente diferente. E aí ela não rende o suficiente, a culpa às vezes é da criança. Ah, não adaptou. Por que não adaptou? Porque talvez ela não estava pronta para isso, né? Até o atleta que é recém-aprovado, né? O atleta que é recém-aprovado, ele tem um período de adaptação a um clube maior, né? A um estímulo diferente, às vezes números de treinos a mais que ele não treinava, né? A concorrência muito maior do que ele estava acostumado, né? No seu pequeno clube, digamos assim. Sim. Então, tem que ter um pouco de paciência e entender o porquê aprovou, o porquê esse olhar futuro, né, para o atleta. E é isso. Da última vez que o Pablo esteve aqui, a gente até citou um pouco sobre isso, que às vezes é uma criança considerada talento lá no bairro, na cidade, mas quando vai para um contexto onde ele se une a outros talentos de outras regiões, talvez ali ele já sente um pouco de dificuldade, justamente isso que o Samuel disse, né? Essa diferença de ambiente, diferença de estímulo, que faz com que às vezes muitas crianças não sigam no processo. Né? Porque às vezes ele está confortável ali no ambiente dele, quando ele vai para um nível maior ele pensa, poxa, não, tá difícil, eu não quero continuar, eu quero praticar o futebol só por lazer, por saúde, não quero seguir na área. Acontece um pouco disso, Samuel? Vocês recebem atletas de diferentes locais lá no Atlético, você sente essa dificuldade às vezes de adaptação? Sim. Inclusive, essa citação que eu falei, né, foi de um atleta, né, do Sub-10, que inicialmente a gente tinha um olhar para ele, tá com dificuldade. Passaram 3 semanas, baita potencial, né? Opa, olha só, imagina se a gente tivesse cortado ele, não tivesse aprovado. Sim. Talvez né? Já errei várias vezes, né? Mas por isso que a gente tem que ter bons profissionais ao lado, né? Onde eu vou errar, só que, não, Samuel, vamos ter um pouquinho mais de paciência com ele. Esse atleta é isso, aquilo. E aí a gente vai construindo junto, né? Eu acho que uma boa equipe faz com que erre menos. Né? E tenha processos também no clube, né? Exato. Os processos de avaliação, porque muitas das vezes a avaliação é apenas no achismo. Exato. Ou bato o olho, eu acho que jogou bem. Baseado em quê? Na minha experiência como ex-atleta, ou minha experiência como professor de educação física. Não é bem assim, né? Hoje existem várias ferramentas que dá para ter uma base, né? Você citou o Tati Cup, tem outras ferramentas também que auxiliam alguns testes, né? Para desenvolver a questão tática. Na literatura, a gente tem, o Paulo pode até ajudar a gente, o teste do Cora, que já foi muito utilizado. Muito utilizado, sim. Mas tem o teste de 3 contra 3, né? O TCTP, que a gente chama, né? TCTP, tem o Futsat também. Tem o Futsat, que foi desenvolvido lá pelo Israel, né? Que é uma excelente ferramenta, porque o Futsat ele é muito próprio para futebol, né? Enquanto que o TCTP é mais para essa fase de detecção, digamos assim, ou de iniciação, né? Que ele é feito com o pé e com a mão. E tem os testes de coordenação. Hoje você tem, na área de coordenação, você tem o KTK, né, o teste de coordenação, mas nós desenvolvimos um teste de coordenação com bola,
que pode ser utilizado no futebol. São 4 estações, né? Que são feitas com o pé e com a mão. Então, ele tem alguns parâmetros interessantes, entendendo coordenação como um construto mais amplo que te permite fazer transferências, né? Aquilo que a gente falava da mão, né? Hoje nós víamos o jogo com a mão, né? O jogo com o pé, né? E nesse conceito que é o teste de coordenação. Que eu acho que seriam, digamos assim, hoje tem outros testes de coordenação, mas aí você começa, por exemplo, para trabalhar num clube com os problemas de material, com os problemas de tipo de equipamento necessário para aplicar o teste. Tá? Então, por exemplo, o TCTP e o FUTSAT são ótimos porque você não precisa praticamente que nada para poder aplicar o teste, né? O teste de coordenação com bola, o TCB, né? Você também não precisa de muito material, entendeu? Então, essa é a facilidade, né? Existem outros testes mais complexos, mas aí você começa a precisar de, como que chama? Sinalizadores, cronômetro, não sei o quê, daí complica a vida de qualquer treinador, porque tem que comprar um material específico para aplicar o teste. Então, todos esses testes são de fácil aplicação em qualquer realidade. Em qualquer realidade. Seja numa estrutura de escolinha, às vezes, de um projeto social, poderia por aplicá-los exemplo. aqui, entendeu? Nesse campo. No nível como clubes, né, de ponta. E basta ali o professor, o treinador, ele entender como funciona, porque também não adianta aplicar o teste não saber assim, ficar refém dos números e não saber reverter os dados para a prática, né? Na prática ali, que possa melhorar. O que eu tenho que desenvolver com isso? Muito importante a gente falar de avaliação, porque quando a gente fala de ensino, a gente também tem que ver se está aprendendo, né? Se está tendo aprendizado. E nada melhor do que fazer a avaliação. Lógico que, até deixar claro, quem tem experiência já com crianças, né? Tô falando para o pessoal que o olhar, às vezes, do professor, o treinador, vai ser fundamental também para saber se está tendo evolução. Mas só isso talvez não basta. Talvez utilizando a sua experiência como treinador, como professor ou como ex-atleta, mais alguns testes, talvez ali o diagnóstico, né, a gente pode dizer assim, vai ser mais assertivo para ter esse desenvolvimento dos atletas, né? Tem mais um? Você trouxe mais vídeos, Samuel? Não, eram os dois. Deu para ilustrar um pouco aí do que a gente falou, né, sobre o desenvolvimento da tática. Como estamos de tempo aí, Igor? Tá? 1h20. Ó, o tempo passou rápido. Tem alguma pergunta para fazer, Igor? O Igor não é da área. Não pensei, não. O Igor é da música, né? Toca! Da música. Da música. Também se encaixa um pouco na música, né? Que a gente falou do aprendizado, né? Dos conceitos, né? Desde cedo. Legal. Bom, a gente caminhando aí para o final do episódio, queria, antes de encerrar, né? Que vocês citassem algumas dicas para quem é treinador dessas idades, principalmente 11 anos, 12, até idades menores, terminando de ouvir esse podcast, de assistir, o que fazer na sua realidade ali, no seu grupo, o que ler, o que buscar, algumas dicas principais, né, no sentido de transmitir esse conhecimento para permitir tomar decisão, desenvolvimento tático, atrelado também às capacidades motoras. E aí, Samuel? Vou fazer um merchan, então, seu. Siga o Ciência da Bola, né? Bem lembrado. Tem muita gente que acompanha aqui no YouTube, esquece de se inscrever. Né? O pessoal assiste, então pelo menos se inscrever, que vai ser legal, porque vai acompanhar mais episódios, né? E claro, seguir a gente em outras redes sociais, no Instagram. Interessante. E algumas formações que a gente tem também é legal, quem puder acompanhar, né? Mas brincadeira à parte, eu acho que é buscar conhecimento, sabe? Quando eu tinha o objetivo de entrar num grande clube, no esporte de rendimento, eu larguei todo o meu emprego, né? Numa escola de futebol, onde eu dava aula. Resolvi estudar, resolvi fazer uma pós-graduação. Fiz a pós em Viçosa, fui para fora. Enfim, busquei conhecimento, participei do SECA, uma pequena parte. Criei um outro grupo de estudos, né, lá na PUC, junto com o professor Mauro. Enfim, buscar conhecimento para a gente tentar aplicar e tentar correlacionar
outros esportes também nos ajudam na nossa prática, né? Então é isso. Leia aqui, ó, muito artigo desse professor Pablo, fera, realmente. do Pablo. E é isso, passa a bola. Toco e me vou. Toca e me vou. Como disse, né? Evidentemente, sim, não há dúvida de que leitura é fundamental. E tentar colocar em prática aquilo que está na leitura, que muitas vezes é mais teórico, né? Mas tratar de reverter essa teoria na prática e principalmente não abandonar a ideia de experimentar. A leitura fala tal coisa, vamos levar. E agora? Assim, desenvolver uma personalidade no trabalho com base na leitura e com base no grupo que você tem, nas condições que você tem, né? Uma coisa é eu ter um campo e ter 50 pratinhos e 10 bolas, e outra coisa é ter uma bola e 50 alunos, né? Então, assim, como eu vou desenvolvendo o meu potencial a partir da leitura, né? E estar permanentemente atento à função de ser professor, né? O professor, o treinador, ele é muito mais do que um simples pessoa que descobre talentos. É uma pessoa que trabalha com a personalidade dessas crianças, desenvolve a personalidade dessas crianças. É uma tarefa extremamente importante, né? Que tem um conteúdo ético muito assim, muito prioritário, né? Porque tem aqueles que o que mais me interessa é ganhar e não quero nem saber, né, do resto. Então, como trabalhar? E aí, leitura. Hoje em dia temos muita coisa na literatura. Hoje a internet nos ajuda muito, né? Entrar no Google e colocar e você vai encontrar um monte de coisas, né? E está permanentemente estudando, querendo melhorar o conhecimento. Conhecimento nunca esgota, ao contrário. Quanto mais você desenvolve, mais você quer desenvolver. Esse é o desafio. Para quem fala que no futebol não precisa estudar, tá um pouco enganado, né? Futebol precisa estudar. E muito. Estudar bastante. Tudo que é relacionamento humano, né? E aí, quanto mais, bem o Paulo disse, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai descobrindo possibilidades que tem que aprender mais coisa ainda. Perfeito. E só complementando, permita-me, hoje o meu foco de estudo está sendo muito mais na área da psicologia e da área de espiritualidade para me ajudar na prática, né? Uhum. Ensinamento de virtudes, né? Entender o comportamento humano, o comportamento das faixas etárias, né? Então, assim, não só tática, não só técnica, não só área de treinamento, mas eu acho que o treinador, ele tem que buscar um conhecimento mais amplo, né? Tem que não ser especialista de tudo, né? Mas tem que saber um pouquinho de cada coisa. Entender de todo o contexto. Samuel, a gente encontra no Instagram? Qual rede social que você está mais ativo no Instagram? Samuel do CF. E é isso. Quem quiser me seguir lá, com vontade. Legal conhecer o trabalho também que o Samuel faz. O Samuel também já participou com a gente em cursos, né? Tem até um curso disponível, quem tiver interesse também em acompanhar, a gente vai deixar o link aqui abaixo. O Pablo a gente pode encontrar tanto lá no perfil do Seca e no seu perfil pessoal também, né, Leno? Muito pouco no Instagram, eu mais é correio eletrônico. Na realidade, no Instagram eu estou devendo, mas vai no Seca e aí a gente conversa, ou via correio eletrônico, né? pablojgreco@gmail é fácil. Já consegue aí Isso. ter o contato direto com o Pablo. Em breve a gente estava conversando em off, né? Pode falar, né, Pode. Pode. Em breve a gente vai ter a atualização, né, do livro. É como um capítulo de filme ruim, né? Desses assim, Rambo e todos vocês. Nós vamos tentar fazer uma nova versão esse ano, no decorrer do ano. É uma coisa que eu fiquei devendo, realmente. E agora vou tentar, entrando com mais tempo na aposentadoria, vou tentar, digamos assim, fazer a obra uma nova. Vamos ver qual que é o sucesso dela, né? Se situando o pessoal, é o IEU, né? Iniciação Esportiva Universal, um livro que é a Bíblia
para quem trabalha com iniciação, né, Samuel? Você já deve ter lido bastante. E muita gente estuda, não só compra o livro, hoje já não é difícil de adquirir, né? Por isso que é interessante até, já estava falando da nova versão, né? Para que tenha mais acesso. Muita gente em universidades e faculdades estuda bibliografia básica quando vai trabalhar com metodologia do ensino dos esportes coletivos ou a iniciação de qualquer outro esporte, principalmente esses de invasão, né? Então, eu vou deixar até um link aqui, caso alguém queira conversar mais, né, com o professor Pablo a respeito disso, os artigos, né, que são publicados também, que vem desse guarda-chuva, né? Tem muita coisa disponível na internet, né? Tem muita coisa disponível, atualizando o IEU também, muitos artigos, etc., né, em português, tem muita coisa. E eu recomendo mesmo, pessoal, recomendo, que é um material muito rico para quem trabalha nessa área. Bom, agradecer os dois pela participação, né? O tempo legal aí de conversar. Samuel, fica o convite em outras oportunidades para a gente falar mais aqui sobre esses e outros assuntos. Sempre bem-vindo. O Pablo também. Obrigado. A gente pode falar de outros assuntos, né? A gente pode aprofundar ali sobre talento, pode aprofundar sobre dom, pode aprofundar em outros formatos de trabalho, né? De profissionais que estão com futebol, futsal, até mesmo com handball, né? Que o Pablo trabalha bastante, que é um momento legal, né? Conversando assim, a gente aprende. Ouvindo, quem está ouvindo, assistindo, também aprende. E isso também é uma dica que eu dou a vocês. Tira uma semana, um mês ali, maratone aqui os nossos podcasts, vai ter bastante aprendizado, porque é importante ouvir diferentes visões, né? Diferentes visões dentro do mundo do futebol, do futsal. Então, obrigado. Samuel, muito obrigado, foi um prazer conhecer você. Eu que agradeço. Tá? Não vou deixar muito sucesso, porque ele é atleticano, eu sou cruzeirense, então... Aí fica imita, vamos, né, colocar a linha aqui, né? Não, mas esse ano, né? Agora esse ano tá ali na Série A. Hoje, eu já trabalhei no Cruzeiro, né? Agora eu trabalho no Atlético. Então, eu não tenho equipe, né? Eu torço pro time que eu trabalho. Exatamente. Né? Tem que ser assim, né? É isso mesmo. Tem que torcer e muito. E muito, torço demais. Agora, na Argentina, a gente já não pode elogiar tanto, né? Não. Aí... Só pelo Messi, tudo bem, mas fora isso... Agora, cuidado, né? Cuidado mesmo, a gente tem que melhorar aí. Legal, pessoal, agradecer a audiência de vocês, agradecer também o Igor, toda a equipe aqui do estúdio que esteve com a gente nessa parceria. E a vocês que sempre acompanham o nosso podcast, fica o convite para maratonar os podcasts, já foram mais de 100, esse foi o episódio 101 no podcast aí, que a gente já está trabalhando há bastante tempo. E, claro, fica o convite para acompanhar as próximas edições, os próximos episódios. Obrigado pela audiência de vocês. Quem está no YouTube, não esqueça, curtir e inscrever, tá? A gente está chegando a 4 mil inscritos aqui no YouTube. Lá no Instagram, eu sei que tem muita gente que acompanha a gente, mas aqui no YouTube é legal também vocês se inscreverem. E no Spotify, marca como favorito para que vocês acompanhem os próximos episódios. Beleza, pessoal? Grande abraço, até o próximo episódio.